Nas montanhas afastadas da cidade, havia uma mina de carvão desativada há mais de 100 anos. Reza a lenda que, em uma noite de desmoronamento, dezenas de mineiros ficaram soterrados vivos. Nunca resgataram os corpos, e a entrada foi lacrada. Moradores juram que até hoje, quem chega perto, ouve o eco de picaretas e gemidos, pedindo socorro. Eduardo, explorador de lugares abandonados, decidiu entrar. Atravessou a cerca enferrujada, encontrou a entrada da mina e percebeu que alguém já havia arrombado as correntes. O ar era pesado, cheirando a enxofre e terra úmida. Ao ligar sua lanterna, viu os túneis intermináveis, com trilhos de vagonetes ainda espalhados. O silêncio era cortado por pingos constantes de água. Poucos metros adiante, encontrou um capacete antigo, ainda com a marca de sangue seco. Enquanto caminhava, ouviu um som distante. Toque, 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 como se uma picareta estivesse batendo contra a rocha. Chamou, mas só o eco respondeu. O som continuava, cada vez mais perto. De repente, sua lanterna falhou. No escuro total, ouviu vozes abafadas, como dezenas de homens sussurrando ao mesmo tempo. Quando a luz voltou, Eduardo viu figuras cobertas de poeira e carvão, com olhos brancos, parados no meio do túnel. Nenhum deles respirava. Ajudem, murmurou um deles, com voz cavernosa. Eduardo correu, mas o túnel parecia não ter fim. Sempre a mesma parede úmida, os mesmos trilhos. Até que percebeu algo terrível. As paredes estavam se fechando, como se a mina estivesse viva. Virou em outro corredor e encontrou um vagonete abandonado. Dentro dele, havia ossos humanos misturados a ferramentas. Entre os ossos, um diário de couro úmido. Ao abri-lo, leu: Ainda estamos presos. A mina não nos deixa sair. Nesse momento, tremo, um estrondo ecoou, como se um novo desmoronamento começasse. Poeira caiu do teto, e mãos de terra surgiram das paredes, tentando agarrá-lo. Eduardo correu sem olhar para trás, mas a cada passo, vozes gritavam em seus ouvidos: Morre com a gente! Morre com a gente! No fundo de um túnel, viu uma saída iluminada. Avançou com todas as forças, mas quando atravessou, não havia o lado de fora, menos apenas outro túnel, mais profundo, mais escuro. O ar ficou pesado, quase impossível de respirar. O último som que gravou em seu celular antes do sinal se perder foi sua própria respiração acelerada, e ao fundo, dezenas de vozes gemendo em coro, como um lamento eterno. Dias depois, moradores ouviram gritos vindos da mina, mas ninguém teve coragem de entrar. Alguns dizem que agora, entre os ecos de picaretas, pode-se ouvir um nome novo sendo chamado Eduardo. No alto de uma colina isolada, escondida entre árvores retorcidas, erguia-se a velha igreja de São Miguel, construída em pedra, com vitrais coloridos há muito quebrados. Fora abandonada depois de uma noite misteriosa, em 1971, quando todos os fiéis desapareceram durante uma missa. Desde então, ninguém ousava entrar. Os moradores diziam que, à meia-noite, os sinos tocavam sozinhos, anunciando um culto que nunca terminava. Certo verão, 4 jovens mochileiros, Tânia, Rogério, Felipe e Clara, resolveram acampar perto da colina. Não acreditavam nas lendas, e o lugar parecia ótimo para explorar. Quando o relógio marcou 23h45, ouviram o sino ecoar, pesado, profundo, atravessando a floresta. A curiosidade falou mais alto, e decidiram subir até a igreja. O portão estava entreaberto. Lá dentro, o ar cheirava a vela queimada e incenso, como se a missa tivesse terminado há pouco. No altar, fileiras de bancos ainda alinhados. Sobre cada banco havia livros de hinos abertos na mesma página. Clara pegou um deles e notou que a página estava escrita com sangue seco. De repente, as velas do altar se acenderam sozinhas. Uma,
a um. Os vitrais quebrados começaram a brilhar com cores distorcidas, formando imagens de rostos humanos gritando: "Isso não está certo", sussurrou Tânia. Um órgão começou a tocar no fundo da igreja, notas graves, enchendo o espaço. Mas ninguém estava no instrumento. Os bancos começaram a ranger, e lentamente, figuras pálidas, vestindo roupas de fiéis, surgiram sentadas, rostos fáceos, bocas murmurando preces em latim. Os jovens recuaram, mas a porta principal se fechou com estrondo. O padre apareceu no altar, usando batina preta, olhos fundos e pele esbranquiçada. Abriu os braços e disse: "O culto jamais acabou. Vocês chegaram na hora certa." Os fiéis fantasmagóricos repetiram em coro: "Amém." Felipe tentou correr até a sacristia, mas encontrou apenas paredes cobertas de crucifixos invertidos. Cada um pingava um líquido escuro. Rogério puxou Tânia e Clara para trás de uma coluna, mas ali encontraram uma pia batismal cheia de água turva. Do fundo dela, uma mão ossuda emergiu e agarrou o braço de Clara, tentando arrastá-la. O padre ergueu uma hóstia negra e começou a rezar em voz alta. "Oh, Chotremu." Rachaduras abriram-se revelando brasas incandescentes. O calor subiu e os gritos dos fiéis ficaram mais altos. "Participem da ceia", disse o padre sorrindo. As figuras se levantaram dos bancos e cercaram os jovens. Rogério pegou um candelabro e tentou afastá-los, mas cada golpe atravessava os corpos como fumaça. Tânia chorava, rezando baixinho, mas a cada palavra o padre ria mais alto. Clara conseguiu se soltar da pia batismal, mas seu braço estava marcado como queimado. Ela olhou para os vitrais e viu algo terrível. As imagens não eram apenas de rostos, mas mostravam eles mesmos, presos, gritando, dentro do vidro. Felipe desabou de joelhos, incapaz de rir. Os fiéis se aproximaram, colocando as mãos sobre sua cabeça. Em segundos, seu corpo ficou rígido, os olhos vidrados. Levantou-se e juntou-se ao coro. "Mais um, para o rebanho", disse o padre. Em pânico, os 3 restantes correram para a torre do sino. Subiram degraus estreitos, ouvindo o coro atrás deles. Quando chegaram ao topo, o sino começou a balançar sozinho. O som fez seus ouvidos sangrarem. Rogério tentou tocar o sino para quebrar a maldição, mas ao encostar, seu corpo foi sugado para dentro do metal, deixando apenas ecos de seu grito. Tânia e Clara tentaram se segurar, mas o chão da torre desmoronou. Caíram de volta ao salão principal, onde o padre aguardava. Ele ergueu a hóstia novamente. E assim termina o último culto. As velas se apagaram de repente, mergulhando a igreja na escuridão. Na manhã seguinte, um viajante encontrou as mochilas dos 4 jovens, abandonadas perto da colina. Dentro de uma delas havia um livro de hinos, com uma nova frase escrita em sangue. O culto continua, e até hoje à meia-noite, os sinos de São Miguel ecoam sozinhos, convidando novos fiéis para um ritual sem fim. Às margens de um rio que havia transbordado após uma enchente histórica, erguia-se a mansão dos Almeidas. Décadas atrás, a família rica fora surpreendida pela tragédia. A água invadiu a casa no meio da noite, arrastando móveis, cortinas e até pessoas. Alguns corpos foram encontrados boiando dias depois, mas a maioria nunca apareceu. Desde então, a mansão permanecia em ruínas, meio submersa, o andar térreo coberto por lama endurecida. Ninguém se aproximava, mas uma lenda persistia. Quem entrasse ali ouviria vozes debaixo d'água, chamando pelo nome. Carolina, uma pesquisadora de lendas urbanas, resolveu investigar. Sozinha, atravessou de barco o rio calmo, com a mansão à frente, imponente apesar do abandono. O portão de ferro estava torto, e a entrada principal cheirava a mofo e podridão. Ao entrar, percebeu que o piso estava coberto por uma fina lâmina de água.
Seus passos faziam ecos molhados. O silêncio era absoluto, até que ouviu algo, um piano distante, tocando uma melodia lenta. Seguiu o som até a antiga sala de música. Ali, o piano estava coberto de limo, mas as teclas se mexiam sozinhas. Sobre o banco, uma silhueta de mulher com vestido de gala, cabelos encharcados, tocava calmamente. Quando Carolina se aproximou, a figura virou o rosto, olhos completamente brancos e pele enrugada pela água. Carolina recuou, mas escorregou no chão molhado e caiu. Ao tocar a água, sentiu mãos puxando seu tornozelo. Gritos abafados ecoaram debaixo da superfície, como se dezenas de vozes implorassem socorro. Conseguiu se soltar e correu até o corredor, onde retratos da família ainda pendiam nas paredes. Estranhamente, todos os rostos estavam borrados, exceto o de uma criança, que parecia sorrir diretamente para ela. No quadro, gotas escorriam como se estivesse chorando. De repente, todas as portas do corredor se abriram ao mesmo tempo. A água começou a subir, inundando a mansão rapidamente. Carolina tentou alcançar a escada para o andar superior, mas os degraus já estavam cobertos. Subiu correndo, ouvindo atrás de si gargalhadas molhadas. No segundo andar encontrou os quartos, camas ainda arrumadas, brinquedos infantis espalhados, mas tudo encharcado. Uma boneca caiu sozinha de uma prateleira e disse, com voz mecânica, "Fica com a gente." Carolina entrou em quarto maior, talvez o do casal. Sobre a cama, um álbum de fotos estava aberto. As imagens mostravam a família sorridente, mas em cada página seguinte, os rostos se transformavam em cadáveres boiando. Na última foto, havia uma nova pessoa, Carolina, dentro da mansão, olhando para a câmera. O coração disparou. Ela ouviu passos atrás e se virou. O patriarca da família estava parado à porta, de terno, mas completamente inchado pela água. Ele abriu a boca e dela saiu um jorro de líquido sujo, junto com um sussurro. "Agora você também é uma de nós." A água subiu ainda mais, até cobrir o teto. Carolina nadou desesperada pelos corredores, mas cada porta levava de volta ao mesmo quarto. Sentiu mãos geladas, agarrando seus braços, pernas, cabelos, arrastando-a para o fundo. Em meio ao sufoco, viu os rostos da família inteira ao seu redor, todos sorrindo com olhos brancos. A última coisa que ouviu antes de perder o ar foi o som do piano retomando a melodia. Dias depois, pescadores disseram ter visto a mansão brilhar à noite, como se estivesse iluminada por dentro. Janelas mostravam sombras dançando sob a água, e muitos juram ter ouvido o som de um piano atravessando o rio. E alguns garantem que entre os retratos borrados do corredor, agora existe um novo, o de Carolina sorrindo, com cabelos escorrendo em fios de água.